Olá, olá todo mundo, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou Cintia Amazzoni, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento e a proposta com o canal Trocando em Miúdos é a gente poder falar de forma simples e descomplicada sobre os transtornos do desenvolvimento. Trazer as informações da universidade, aquilo que eles estudam, aquilo que eles falam, para a população em geral que tem pouco acesso ou não conhece essa linguagem mais técnica da universidade. A proposta aqui é poder trazer essas informações e colocar elas de forma simples, para que todo mundo possa compreender. Falamos já no nosso canal sobre o autismo, o que acontece para gerar o autismo, quais são os sinais de autismo, e hoje nós vamos falar sobre as possíveis terapêuticas, sobre os possíveis tratamentos que se pode ter com o autista. Por que eu estou falando possíveis? Porque são muitas terapêuticas, muitas formas de se tratar o autismo, só que muitas não têm comprovação científica. Apesar de serem muito interessantes, muito legais, muito eficazes, mas não tem comprovação científica. Então dessas eu não vou falar, certo? As que têm comprovação científica são o ABA, o TIT, a psicoterapia existencial, a psicoterapia psicanalítica, a integração sensorial, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia e a ecoterapia. Esses são especialistas que trabalham cada uma das partezinhas dos autistas, do sujeito. Porém, é muito importante que nós trabalhemos, porque trabalho com as crianças autistas e com transtornos do desenvolvimento, e percebo que quando nós trabalhamos em equipe, nos comunicando com o terapeuta ocupacional, com o médico, com o fisioterapeuta, com a escola, quanto mais a gente tiver essa comunicação com os outros profissionais, mais o nosso trabalho será bem feito e mais essa criança se beneficiará, porque nós vamos aproveitar as informações de todo mundo para a gente poder tornar esse sujeito um todo e não fragmentado como ele já na sua existência atual. Bom, para a gente poder falar um pouquinho de cada um, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, falando que o ABA, que é a análise aplicada do comportamento, ele é um método, ele é uma técnica, ele não é um método, ele é uma técnica que, através dela, a gente compreende os comportamentos e esses comportamentos, através do que aconteceu antes, o que ele conseguiu com aquilo, compreendendo esse comportamento que essa criança apresenta, nós vamos entender como essa criança funciona, diminuir alguns comportamentos inadequados e estimular outros comportamentos adequados para que ele se torne mais funcional na vida. É interessante porque essa técnica ela é possível ser utilizada por todos os profissionais da saúde, certo? É por isso que ela é tão difundida, e também utilizada pelos pais. Os pais, quando conhecem o ABA e fazem esse trabalho também em casa, eles têm um melhor aproveitamento dessa criança em termos de comportamento, em termos de desenvolvimento. Temos o TIT, que é um programa de educação para autistas e crianças com déficits relacionados à comunicação. Então ela trabalha não só a questão da linguagem como uma linguagem alternativa, mas também a educação, educando essa criança para ela ter melhores comportamentos, comportamentos mais funcionais, que a gente fala. Através disso, através do TIT, essa criança vai aprendendo a se comunicar
e não fazer birra na hora que ela quer alguma coisa, né? Por exemplo, temos também aí a terapia existencial, ou a psicoterapia existencial, que vai entender que esse sujeito é um sujeito da experiência, ele vive em relação com o mundo, né? Mas como? O autista não vive em relação com o mundo. Sim, vive. Ele está no mundo, o mundo afeta ele de alguma forma, e as experiências que ele vai apresentar, ele vai mostrar através do comportamento dele. Ele vai mostrar através das escolhas que ele tem. Então, a partir disso, ele vai conseguir ter experiência e mostrar as experiências dele. No outro vídeo, a gente volta mais nessa abordagem. A abordagem psicanalista também, que ela fala do sujeito cindido ou dividido, né? Esse sujeito, ele é dividido entre o sujeito do consciente e do inconsciente, sendo que o inconsciente é mais prevalente. E aí, acho que é importante a gente falar que o autista, ele tem maior prevalência, maior inconsciente, vamos dizer assim. A consciência dele é pobre, né? Mas a gente precisa olhar que existe um sujeito desse inconsciente, né? Ele não é só comportamento, ele não é só neurológico, ele é um sujeito inconsciente. Isso é muito importante de a gente falar. A gente tem também a terapia de integração sensorial. A terapia de integração sensorial, ela vai realizar atividades, ela é realizada por terapeutas ocupacionais, isso é importante, e vai realizar atividades em que esse cérebro, esses neurônios vão se reorganizar para que tenha um melhor aproveitamento, uma melhor resposta diante dos estímulos. Então, se a criança tem uma dificuldade, essa criança autista, muitas vezes ela tem uma dificuldade com o toque, com a audição, com o olfato, com o paladar, com a visão, né? Esses sentidos vão sendo reorganizados para que essa criança tenha a melhor resposta aos estímulos ambientais. A fisioterapia, que vai conseguir reorganizar esse tônus muscular, né? Muitas vezes tem uma hipotonia, né? Uma fragilidade muscular, uma hipertonia, não sei se existe esse nome, mas uma rigidez muscular, que vai fazer com que essa criança tenha dificuldade de andar, tenha dificuldade de pegar as coisas, tenha dificuldade de estar no mundo de forma adequada, né? Em termos de corpo. Então, o fisioterapeuta vai ajudar essa criança a melhorar esse equilíbrio, essa tonicidade muscular. O fonoaudiólogo, que vai trabalhar as questões da linguagem, que vai trabalhar as questões da motricidade oral, né? Muitas vezes eles têm uma fragilidade nessa musculatura, né? Que a gente chama de orofacial. E esse fonoaudiólogo, ele vai trabalhar tudo isso. O terapeuta ocupacional, que ele vai trabalhar as questões da atividade diária e atividade de escola. O que seria isso? Quando a criança não tem apreensão, né, da motricidade fina, do lápis, da escova de dente, ele não consegue sentar adequadamente para prestar atenção na aula, ele não consegue escovar os dentes, ele não consegue, né, tem uma série de dificuldades aí que o terapeuta ocupacional vai melhorar, né? Vai ajudar essa criança a ter melhor independência e melhor qualidade de vida. Temos também a ecoterapia, que é a terapia através do cavalo. Essa também é muito difundida, porque ela vai ajudar essa criança a ter melhor domínio do próprio corpo. Ela vai ajudar essa criança a se aproximar de um outro ser, que é o cavalo, de forma mais adequada, né? E vai compreender que existe um ser ali, né? Que ela precisa respeitar. E ela precisa vencer esse medo de chegar perto desse ser.
ela precisa se vincular com esse ser para poder se equilibrar em cima dele. Ela precisa melhorar a coordenação motora dela, a propriocepção, né? O equilíbrio de si mesmo, para poder subir nesse cavalo, para poder estar com esse cavalo. E aí também é interessante porque o vínculo que ela estabelece com o cavalo, muitas vezes ele vai ser estendido para os terapeutas e também para a família. A ecoterapia, ela não tem só exclusivamente terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas. Todos os profissionais de saúde e educação física também podem trabalhar com esta abordagem. Basta fazer um estudo mais aprimorado sobre isso, né? E tem também a terapia medicamentosa, em que as crianças mais comprometidas, as crianças que têm mais dificuldade em controlar os impulsos, acabam tendo benefícios com as medicações, certo? Então, de novo, as crianças graves muitas vezes acabam precisando tomar medicação porque ela não tem controle desses impulsos e, portanto, os impulsos serão controlados pela medicação. É químico, é neurológico. Bom, era isso que eu precisava falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o canal, compartilhem. E para a semana que vem a gente vai falar um pouco mais aprofundado do ABA e do TEACH. Ok? Espero vocês semana que vem. Até mais!